Amém e amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte nessa noite. Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui na nossa casa. Comunidade Águas Vivas é a nossa casa, né? Agradecer ao bispo Elan e à bispa, né, Simone, que sempre nos recebe com alegria. Glória a Deus. Os apóstolos aqui presentes, tem os apóstolos e as apostilas, né, pastor? Que a esposa do apóstolo é a apostila. Muito feliz de estar aqui, cada um dos pastores, irmãos. Essa caminhada da pastorear, ela não é uma caminhada, um envolvimento simplesmente, como que eu poderia usar aqui a palavra? Uma rotina ou até mesmo um relacionamento superficial. Pela misericórdia de Deus, nós caminhamos como homens de Deus, como pastores, mas como amigos. Isso é muito importante. Amém? Então a gente fica muito feliz de poder estar aqui em mais um culto da unidade, em nome de Jesus. Eu quero nessa noite compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos e falar sobre algo que a gente está falando sobre isso na nossa cidade, e vamos continuar batendo na mesma tecla. Enquanto o avivamento não chegar de maneira coletiva, nós não vamos parar, amém? Como disse o pastor Elan, tem um fogo aqui dentro, amém? Tem fogo aí dentro de você também? Glória a Deus. Mas esse fogo precisa se alastrar, ele precisa tomar a nossa cidade. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, que é que a nossa cidade, que a nossa nação seja tomada pelo Senhor. Vamos abrir no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, e versículo de número 1. Glória a Deus. Tem a versão King James aí? A versão da Bíblia King James? Aqui na comunidade Águas Vivas tem uma... Eu posso escolher a Bíblia aqui, pastor? Como é que é? Eu estou até perdido aqui. Tem uma tela, tem uma Bíblia aqui, Eu aperto aqui, sai lá. Brincadeira. King James atualizado. Eu vou ler aqui pelo telão para a gente ler junto, que a minha é a versão 1611. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurando: assim diz Yahvé, que fez a terra, que lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que seu nome é Yahvé, o Eterno. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Amém? A versão que a gente sempre lê: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra que Jeremias estava preso. E ele recebeu uma nova palavra de Deus. Ele recebeu um direcionamento de Deus ali. O povo estava cercado pelos inimigos, a cidade estava prestes a ser invadida, e agora o profeta estava silenciado, ele estava preso. Fazendo um pano de fundo, a gente sabe que Jeremias sempre falou para o rei: Deus vai entregar a cidade nas mãos dos inimigos. E os outros profetas diziam: não, o Senhor é contigo, Ele vai dar vitória. Então tem gente que quer ouvir do profeta aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer. Mas o Senhor estava trazendo uma palavra para Jeremias, e essa palavra que Jeremias trazia, ela era contrária àquilo que o rei e a cidade queriam ouvir. Então ele estava preso, e agora a palavra do Senhor não estava presa. Por quê?
Porque em um tempo de ruína, Deus se revela como aquele que restaura. Em um tempo de caos, Ele é aquele que chega e libera uma palavra, haja luz. Ele é aquele que chega para colocar as coisas em ordem. Então, essa passagem, ela é um farol para aqueles que vivem dias de prisão, de adversidade, de situações adversas. No nosso caso da igreja, nós estamos clamando por um avivamento. Amém? Nós estamos clamando na nossa cidade por um avivamento. Então é um chamado de Deus, não ao desespero, mas para a oração. Quando Deus nos revela uma situação caótica, Deus não nos está convidando a um desespero, não. Quando Deus revela uma situação adversa, Ele está nos chamando para a oração. Você já viu quando alguém traz uma palavra, uma notícia contrária? A probabilidade é que alguém entre em desespero. Deus não. Quando Deus nos mostra uma situação adversa, Ele nos chama para o lugar da oração. Amém? Então, Ele não estava falando com Jeremias para Jeremias se desesperar, mas estava convidando Jeremias para orar. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer que a gente esteja nesse lugar. Quando nós clamamos a Deus, mesmo no cárcere, mesmo na adversidade, Ele se revela como o Deus que age, o Deus que responde, o Deus que revela, o Deus que coloca ordem no caos. A igreja de Caratinga está sendo desafiada por quê? Porque a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa à igreja do Senhor em Caratinga. Ela alcança os seus servos mesmo nos dias mais difíceis. Eu não sei qual é a adversidade que você enfrenta, mas eu sei de uma coisa: nessa noite a palavra de Deus te alcança para te despertar, para te levantar, para te dar um comando de Deus. Para nos dar um comando, o Senhor quer nos dar um comando. Por quê? Porque Jeremias estava recebendo uma nova palavra, mesmo que ele estava preso. Porque o texto vai dizer: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jeremias. Mesmo quando o profeta foi silenciado pelos homens, Deus continuou falando com ele. Irmãos, Deus tem uma palavra para nós em Caratinga. Tem um avivamento para vir aí, coletivo, amém? Eu creio nisso, amém, igreja? Eu creio que nós vamos viver um avivamento coletivo nessa cidade, jamais visto em tempo algum da nossa história como cidade. Porque não tem como a igreja orar e Deus não responder, pastor Elan. Tem mais de um ano que nós estamos no propósito, pedindo: Senhor, que haja arrependimento nessa cidade. Senhor, que haja santificação na igreja. Senhor, que tu levante e dê estratégia de evangelismo à tua igreja. Senhor, traga um avivamento para a nossa cidade. Já tem mais de um ano que nós estamos batendo na porta dele. E nós temos uma ordem, Lucas capítulo 18, versículo 1, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então oração é um dever, e dever é obrigação. Enquanto isso não acontecer, a igreja não vai parar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Nós não vamos parar, porque não somos aqueles que retrocedem. Nós temos uma palavra de Deus. Eu separei um pequeno vídeo de 1 minuto e meio ali, para a gente ver. Por quê? Porque às vezes a gente está aqui no Brasil, a gente está nessa nação, e a gente parece que olha somente para o caos. Tem pessoas que têm uma tendência de olhar somente para o negativo. Quanto mais a coisa está negativa, mais eu fico animado, porque é no meio do caos que é a matéria-prima do avivamento que virá esse avivamento tão esperado e tão buscado. Dá para passar aí o pessoal da mídia para nós? Vamos ver esse pequeno vídeo.
Aqui no altar que você estava no avião e Deus te deu uma visão sobre o Brasil. Compartilha com a gente o que você sentiu no seu coração sobre essa visão. Yes, when I was on the plane, I began to see a map of Brazil. God gave me a vision, and in the vision, I saw the map of Brazil and I saw two words, and it said Holy Spirit. And I asked God what that meant, and He said that this land, Brazil, will be known as the land of the Holy Spirit. And I believe that nations around the world will come to the land of Brazil to receive more of the Holy Spirit, because there is a mighty outpouring of the Holy Spirit that's coming to the nation of Brazil. It's going to be greater than what this nation has seen in the past. This nation of Brazil is rich with revival and awakening and outpourings of the Spirit. But God told me that starting in the year of 2025, that we were going to see an increase in the land of Brazil like has never been seen before. And there was going to be people coming into Brazil and being sent out of Brazil, carrying the anointing of the Holy Spirit. And I'm very honored to be here. I bless you, Brazil, and I declare over you that you are the land of the Holy Spirit. Você contou aqui no altar que você estava no avião e Deus te deu uma Amém. visão sobre... Vamos aplaudir. Eu creio que a nossa nação será impactada por um avivamento. Eu não creio porque esta irmã falou, não. Eu não creio só por isso, isso apenas vem confirmar. Vai acontecer em Caratinga, igreja. Vai acontecer na nossa cidade, vai acontecer nas ruas de Caratinga, vai acontecer em nossos templos, vai acontecer nas praças de Caratinga, um grande avivamento. Nós não estamos brincando de orar, nós estamos batendo na porta dele. Nós estamos chorando e pedindo, Senhor, traga um avivamento. E é uma frase que eu gosto de dizer e quero compartilhar com vocês: só o avivamento pode curar a igreja. Só o avivamento, irmão. Não se preocupe, os desigrejados, que somam mais de 20 milhões, com o mover, com o sopro de Deus, eles voltam. Não se preocupem com aqueles que estão desiludidos com a igreja, porque com o soprar de Deus, eles voltam. Se nós orarmos, vai acontecer. Temos um alvo, né, pastor Elan? Orar por aqueles que são desigrejados, para eles retornarem. Nós estamos orando. E nada do que você fala para uma pessoa dessa convence ela. Ela sabe de tudo, ela prega para você, ela te dá aula de logística da igreja, das desilusões da igreja. Nada vai convencê-las, mas o Espírito Santo vai convencê-las. O Espírito Santo vai trazê-las. Nós só precisamos orar. Nas histórias dos avivamentos, por exemplo, Charles Finney, o que acontece? Quem foi? O evangelista americano conhecido como o pai do segundo grande despertar nos Estados Unidos. Mas o que ele fazia? Ele, antes de suas cruzadas, ele levava os seus intercessores, que passavam horas, que passavam dias em secreto, clamando por um avivamento. E Charles Finney declarou: se não houver oração, não haverá poder. Se não houver o secreto, queridos e amados irmãos, se não houver a oração de intercessão para que aconteça, ou seja, a igreja em Caratinga está sendo intencional, nós estamos na intenção, nós estamos buscando isto do Senhor. A nossa intenção é o avivamento. Vamos preparar o terreno. Vamos preparar os nossos corações, porque em tempo de avivamento, a nossa agenda que a gente fez, que a gente projetou, ela pode ser rasgada. Em tempo de avivamento, a nossa vida, ela é modificada, porque havia uma palavra do Senhor para o profeta Jeremias. Mesmo quando o profeta foi silenciado pelos homens, a palavra de Deus não foi silenciada. Você pode estar cercado de limitações, mas a voz de Deus continua acessível. O céu está aberto, igreja.
Ele nunca fechou, inclusive. Os céus estão abertos para nós, amém? Se nós invocarmos o nome do Senhor, haverá esse tempo da resposta de Deus. Como onda de rádio que atravessa uma parede, assim a palavra de Deus não tem limite para ela. Ela quebra barreiras, ela vai no calabouço, ela vai no fundo do poço, ela levanta um grupo. E nessa noite tem uma palavra de Deus para você. Você é um dos tais. Você é um desses homens, você é uma dessas mulheres que Deus vai usar nessa cidade. Está chegando esse tempo será o tempo de avivamento que nós estamos aguardando, estamos persistindo. Deus estava insistindo com Jeremias, porque ele falou a segunda vez. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Às vezes, Deus nos para, Deus nos prende. Sabe para quê? Para falar conosco. Eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite para você. Tem muita gente que Deus vai parar nessa correria que você está vivendo. Deus vai parar muitas pessoas nesse tempo agora, porque Ele está precisando que você ouça o que Ele tem para você nesse tempo. Tem pessoas que Deus vai fechar portas e alguém vai dizer: misericórdia, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Tem mesmo. Ele vai precisar fechar portas para que você volte para Ele. Para outros Deus vai abrir portas, porque essas portas abertas serão um instrumento para que haja este avivamento. Eu não sei o que Deus vai fazer na minha ou na sua vida, mas eu só sei de uma coisa: eu quero estar no meio. Eu quero estar inserido nesse movimento. Eu quero estar inserido nesse grande dia. Eu quero estar sendo molhado por esta chuva do avivamento, porque o Senhor está vindo sobre a sua igreja para trazer esse tempo de avivamento já. Mas sabe qual é o convite de Deus para nós? Sabe qual é o convite de Deus para nossas vidas aqui hoje? Diga para o seu irmão: o céu não está fechado. O céu não está fechado, queridos. É hora. A chave para o impossível não é o poder humano, mas é o clamor obediente da igreja. Homens não vão trazer o avivamento. Recursos humanos não trarão o avivamento. Uma boa oratória não trará o avivamento. Pessoas altamente preparadas não trará o avivamento. O que trará o avivamento é joelho no chão e lágrimas dizendo: Senhor, eu quero essa vida de avivamento. Chegou a hora da igreja entender isso, que o céu nunca esteve fechado. O chamado de Deus para Jeremias é: clama a mim, Jeremias. Clama a mim, Jeremias. Por quê? Porque eu vou te ouvir. Olha só. Olha o que Deus está falando com o profeta. Clama a mim. A ordem é direta, essa ordem é pessoal. O Deus que cria está convidando o profeta para a intimidade. Querido, escute, você não precisa de intermediários. Mateus capítulo 6 e versículo 6. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora. O lugar mais poderoso de um homem de Deus é o lugar secreto. O lugar mais poderoso de uma mulher de Deus é o seu lugar secreto. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: como está o seu lugar secreto? Alguns vão responder: está secreto mesmo, pastor, que não tem não. Está bem secreto, tão secreto que nem eu estou achando. Procura um lugar. Deus estava falando com Jeremias: clama a mim, Jeremias. Olha só, porque você clamar para ver se vai ter resposta é uma coisa, mas clamar com a certeza que vai ter resposta é outra coisa. Clama a mim, que eu vou o quê? Te responder. Pode me chamar, ou seja, chama por mim, Jeremias, porque você está aqui agora preso.
você está nessa situação, mas o seu clamor não está preso, a sua oração vai chegar, e eu vou responder: Jeremias, é hora de clamar. É hora de despertarmos, é hora de irmos para este lugar. Queridos e amados irmãos, quando você clama, o céu se inclina para ouvir a tua oração. Deus está à procura do seu povo nesse lugar da oração. Deus está à procura do seu povo nesse lugar da oração. Chega a me dar um nó na garganta quando eu falo disso, sabe por quê? Porque as reuniões onde tem menos pessoas, eu não sei aqui, eu não sei na realidade dos irmãos, mas as reuniões que tem menos pessoas envolvidas, é o da oração. E a gente usa um versículo para dizer: onde tiver 2 ou 3, glória a Deus que tem 2 ou 3, continua, não para, mas tem que ter mais. Está faltando você lá, está faltando eu, está envolvido nesse lugar, irmãos. Nós precisamos entender isso. A igreja que não entende isso, ela não vai avançar, porque tudo começa na oração. Se oração não funcionar, nada mais funciona. Até uma troca de pneu dá problema quando você vai trocar um pneu sem orar. Sai de casa sem orar para ver a complicação que é a sua vida. Agora ora antes de sair. O livramento vem. As portas se abrem. Mas para quem não ora, até trocar um pneu é difícil. Quebra o parafuso, o macaco não dá certo, a coisa complica, irmãos. A oração descomplica, e aí é uma frase que eu gosto de falar também: quando você ora, você tem tempo para tudo, porque as coisas começam a andar. Faz uma experiência de uma semana, faz uma experiência, pega o seu tempo de oração e aumenta ele um pouquinho mais. Faz isso uma semana, experiência. Fazer prova do Senhor, diz o pastor. Faça essa experiência com Deus. Essa semana eu vou aumentar um pouquinho da minha vida de oração e vou diminuir alguma outra área da vida. Porque a nossa palavra, a palavra das pessoas hoje é: pastor, queria tanto estar lá, mas eu estou sem tempo. Aí vem um ponto de interrogação assim: será? A arma mais poderosa que o diabo está usando nos dias atuais se chama distração. E a segunda é entretenimento. O que você sente quando você faz assim com o dedo no seu celular? Isso não sou eu que estou falando, não, é a ciência. Sensação de prazer. O menino nasceu, nem está andando direito, já aprende a fazer assim na tela. Uma pessoa que só tem prazer, 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 quando ele começa a ir para a oração, quem me disser que chega do lugar da oração: opa, agora eu vou orar, agora... Chega na IHOP dizendo: agora sim, chegou o momento que eu mais esperava do dia. Quem tem vida de oração sabe o que eu vou falar. Você começa a orar numa guerra, numa batalha, a sua mente parece que começa a vir lembrete, começa a vir coisa, começa a vir tanta coisa, começa a vir, e só coisa justa para você dizer: não, eu tenho que sair mesmo. Parece que vem tanta coisa naquela hora. Pare! É por isso que o texto de Mateus 6,6 diz: entra para o teu quarto. E aí eu deixo uma dica: deixa o seu celular do lado de fora no modo avião. Pastor, mas eu estou lendo a Bíblia agora no celular, pastor. É mais prático. E aquelas mensagens que vão chegando, vão chegando, vão chegando, vão chegando, vão chegando. Diga: modo avião ou fora do quarto.
entra para o teu quarto. A gente não vai para a oração com aquele sentimento de alegria e felicidade. A gente vai ali porque ali é um momento de guerra. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram o quê? Para casa. Mas ele não falou: me alegrei quando me disseram, vamos para a oração. Quer comprar briga com crente? Aí, irmão, vamos ali rapidinho. Aonde? Aonde? Na oração. Ih, eu estou ocupado. Mas muda a palavra. Vamos ali, aonde? Comer um x-tudo, uma pizza. Ô, irmão, eu tinha até um compromisso, mas eu vou. Vamos lá, vamos lá. Para o entretenimento eu tenho tempo, para a oração eu não tenho tempo. Nós estamos abrindo mão de algo que é prioridade para nós, que é a oração. E pastor, o senhor, esse tanto que o senhor fala, o homem só pode pregar duas coisas: o que ele vive ou o que ele tem vontade de viver. Se eu falar para vocês que eu oro mais que vocês, todo mundo, não, mas eu tenho uma vontade de ter uma vida de oração. Quando eu leio a história dos heróis da fé, eu fico dizendo: o que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa errada. Como? Por exemplo, vou aproveitar aqui o nosso pastor Joaquim, que está de visual novo. Cadê ele? Cabelo pintado, né, pastor? O senhor fez essa pequena observação. E eu vou citar esse missionário presbiteriano aqui. John White, presbiteriano, missionário presbiteriano da Índia, apelidado de João o de joelhos. Será que orava o homem para ter um apelido desse? Não era João o Ferreira, não, era João o de joelhos. Por quê? Porque ele orava horas diariamente, e às vezes noites inteiras, chorando pelas almas perdidas da Índia. Meu Deus, outro dia eu fui falar sobre a vida de oração de Jesus. Se você nunca prestou atenção, se a sua visão é assim, é aleatória sobre isso, estude sobre a vida de oração de Jesus. Jesus tinha momentos de oração intensa. Antes dele caminhar sobre as águas, ele orou em média de 10 a 11 horas antes de ir caminhar sobre as águas. Ele tinha momentos individuais no monte, a noite toda. Ele orou no Getsemane tão intensamente, as nossas orações, se você não conhece a expressão, vai conhecer agora. As nossas orações muitas vezes estão sendo orações sapecadas. Sapecada é assim, ó. É aquela oração que vai saindo. O Senhor quer saber o que está dentro de você quando você ora. Qual é o seu desejo, aquilo que está dentro da sua alma verdadeiramente, que você está dizendo: Deus, a sua oração tem que ser intensa, mas tão intensa, porque Ele quer ver isso de nós, queridos. Irmãos, Deus não vai impressionar com nossas palavras, não. Amantíssimo, soberaníssimo, Deus tremendíssimo, excelentíssimo, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, disse ele. Você já viu alguém orando assim que você fala: meu Deus, o que é isso? Pois é, os discípulos, você não encontrará eles dizendo assim: Senhor, nos ensina a pregar, eu quero pregar. Não, mas você vai encontrar, depois que Jesus orou, eles falam assim: Senhor, nos ensina a orar. Irmãos, você só pede para alguém te ensinar algo quando você identifica que aquela pessoa faz o que você vai pedir de maneira muito bem. Os discípulos viram Jesus orar e falaram: nos ensina a orar, Senhor. Irmão, se a gente não ensinar nada mais para os irmãos da igreja, mas se a gente ensinar eles a orar, a gente já ensinou muita coisa.
A gente está ensinando escatologia, nada contra, sou teólogo e dou aulas em curso, instituto. A gente está muitas vezes preocupado com escatologia, hermenêutica, homilética, isso é bom, faz parte, ok. Mas a gente precisa ensinar o povo a orar, porque tem muita gente, tem muitas pessoas cheias de coisas e vazias de Deus. Hoje é a noite da gente voltar para o simples. O que Deus está querendo da gente é simplicidade. Simplicidade, oração, vida com Deus. Crente fervoroso. Para encerrar, eu quero falar só do missionário chamado missionário Chorão, David. Missionário entre os indígenas americanos. Orava sozinho na floresta e muitas vezes prostrado na neve, jejuando e clamando por avivamento entre os índios. Caratinga está 17, 18 e alguém fala, hoje eu não vou para oração não, está frio demais. Nossa Deus. Eu não vou para oração não, porque é longe demais. O que é longe demais para você? O que é frio demais para nós? Eu quero encerrar dizendo aqui, Deus tem uma revelação para nós da igreja de Caratinga. Ele diz para Jeremias, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu não sei. Eu só estou desconfiado que Deus está querendo fazer uma coisa em Caratinga. Essa era a minha fala há 1 ano atrás. Mas depois eu mudei a fala e comecei a dizer, eu não estou mais desconfiado. Eu tenho certeza. Deus quer fazer algo nessa cidade. E eu posso dizer, Deus já está fazendo algo nesta cidade. Eu tenho certeza que Deus já está pegando muitos crentes por dentro. Esse fogo está aumentando, porque Deus revela o que os olhos humanos não enxergam. Soluções, caminhos, promessas escondidas, caminhos secretos. Deus vai fazer isso aqui hoje. Isso não é jargão de pregador que eu vou falar aqui hoje não. Você não sairá desse lugar da mesma forma que entrou. Diga amém. Como é que eu vou sair desse lugar? Desafiado. Eu te desafio aqui hoje a ser um crente de oração. Eu te desafio aqui nessa noite a ser um cristão fervoroso de oração, tipo Elias, que está escrito lá em Tiago. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e não choveu por 3 anos e 6 meses. Mas o texto é maravilhoso que vai dizer assim, e ele orou novamente, e ele orou, em umas traduções diz assim, fervorosamente. O que é oração fervorosa? O que é oração fervorosa? É oração gritada? O que é oração fervorosa? É uma oração com entonação de voz, Deus vem aqui Senhor. A oração que tem fervor é a oração sincera. E aí eu encerro deixando o exemplo de Ana, que orou fervorosamente. O que o texto vai dizer sobre Ana? Não saía palavra dos seus lábios, ela somente movia seus lábios. O sacerdote não ouviu o que ela falava, mas aquela oração foi tão poderosa, aquela oração foi tão fervorosa que chegou lá no céu, que não estava fechado, estava aberto. E quando a oração de Ana chegou no céu, Deus falou, é agora. Usou o sacerdote e falou, seja feita conforme a tua petição. E o texto vai dizer, Deus se lembrou de Ana. Fala para o seu irmão, dá uma cutucada nele. Ainda que ele seja, mexer com Joaquim de novo. O Joaquim é nosso bode expiatório. Ainda que ele seja presbiteriano, fala para ele, você vai ser um crente fervoroso. Pastor José Maria não está aqui não, mas ele fala assim, agora eu vou mexer com os batistas. Desse jeito até batista crê.
Irmão, nós brincamos muito lá na pastoral. Esses pastores são bênçãos. Você vai ser um crente fervoroso. Amém? Seu apelido não será extintor de igreja, não. Mexendo com ele de novo, pastor. Não tem jeito, né? O seu nome será mudado a partir de hoje, porque você quer viver esse avivamento aqui em Caratinga? Você quer isso mesmo? Você deseja isso? Então fica de pé nessa noite. O clamor abre portas que o esforço humano jamais pode destrancar. Irmão, nós vamos fazer um clamor aqui agora. Hoje é dia 5 de maio, 5/5. Olha só, o que isso tem a ver, pastor? De 2025, 5/5 de 2025. O que isso tem a ver? Nada. Mas tem tudo a ver, sabe por quê? Porque a igreja, é só para a gente memorizar, 5/5 de 2025, eu estava naquele culto lá na comunidade Águas Vivas, tinha um pastor presbiteriano lá, com o cabelinho pintado, que orou lá, eu me lembro muito bem, eu lembro daquele dia, teve uma pregação de oração, e naquele dia eu decidi que eu ia ser um crente fervoroso. E eu libero uma palavra profética para a igreja do Senhor em Caratinga aqui nessa noite. Nós veremos em nossa cidade esse mover de avivamento. E aí você vai lembrar, foi no dia 5/5 de 2005, essa palavra foi liberada. O que eu estou vendo aqui em Caratinga hoje é fruto daquilo. E que avivamento será esse? Não será um avivamento de movimento, mas será um avivamento de conversão de almas, de santidade na igreja e de fervor da igreja. Eu quero que você, como igreja, levante as suas mãos aqui hoje, porque o Senhor disse para Jeremias e está falando para nós aqui hoje: clama a mim, Jeremias, e responder-te-ei, e vou te anunciar coisas grandes, Jeremias. Tem coisa grande vindo aí para nós, querida igreja. Está chegando a hora de nós desfrutarmos este avivamento que foi profetizado, que foi falado. A nação brasileira vai viver este avivamento, Caratinga viverá este avivamento, e eu libero uma palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite, que haja um sopro de Deus, que haja um sopro de Deus sobre a tua vida individual de oração, que haja um sopro de Deus sobre o lugar secreto na sua casa, que haja um sopro de Deus sobre a igreja que você está congregando, que haja um sopro de Deus sobre a nossa cidade, que os nossos filhos vivam esse avivamento, que a nossa cidade viva este avivamento. Vem, Senhor, nós estamos clamando aqui agora como igreja reunida em Caratinga. Nós estamos clamando dizendo: vem, Senhor, vem nos aquecer, Senhor, vem nos encher, Senhor, vem nos trazer fervor, Senhor. Eu te faço um pedido nessa noite, Senhor, para aqueles que o Senhor precisa parar. Feche as portas para aqueles que o Senhor precisa fechar. Abra as portas para aqueles que o Senhor precisa abrir. Nos pare, Deus. Nos tira do entretenimento, Senhor. Nos tira das distrações, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, como igreja, porque às vezes nós falamos que queremos ser avivados, mas não temos tempo para a Tua palavra. Nós falamos que queremos ser crentes avivados, mas não temos espaço na agenda para uma vida de oração fervorosa. Perdoa-nos, Senhor.
pelas vezes que a prioridade da nossa vida é tudo menos o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que desistimos de orar quando devemos perseverar. Perdoa-nos, Senhor, porque o nosso clamor não está passando muitas vezes das paredes, porque é tão raso, é tão superficial, é tão misturado com preocupação. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes queremos uma vida fervorosa sem sacrificar, sem renunciar. Coloca na tua agenda hoje, Senhor, 5 de maio de 2025, na comunidade Águas Vivas. Vire uma chave sobre esta cidade, Deus. Vire uma chave sobre os sacerdotes desta cidade, Deus. Converta os nossos altares, converta os nossos corações. Perdoa o nosso orgulho. Muitas vezes estamos vivendo de forma dividida. Perdoa-nos, Senhor. O céu não está fechado, então eu bato a sua porta nessa noite. Eu bato a tua porta nessa noite, Senhor. Aviva a tua igreja em Caratinga, Deus. Que as ruas, que as praças, que os morros, que as associações, que as crianças, que os idosos sejam alcançados pelo poder deste avivamento, Deus. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.
E uma vez derretida, elas se juntam, se tornam uma. Deus, manda o teu fogo sobre Caratinga. Deus, traga um tempo de unidade aperfeiçoada sobre nós. Quebre os corações de pedras desta cidade. Traga para o lugar da unidade, Senhor. O altar é teu, o povo é teu, a igreja é tua. Tu sabes as nossas intenções sobre a unidade, Deus. Vem, Senhor, vem com teu fogo, vem quebrar os corações de pedra, derreter, derreter. As nossas convicções serão queimadas. Convicções errôneas serão queimadas. Só o avivamento pode curar a igreja. Só o avivamento pode curar a igreja. Vem, Senhor, eu clamo como igreja. Vem, Senhor. Me derrete, Deus. Queima-me, Senhor, com teu fogo. Faça conosco como o Senhor fez com Isaías, tirando brasas do altar e queimando os lábios impuros. Queima-nos, ó Deus. Só o fogo pode nos unir. Você vai pisar no Santo dos Santos e você vai entender isso. Você precisa pisar no Santo dos Santos, igreja. Eu preciso pisar lá, porque quem pisa lá não quer sair mais. Diga glória. Adore a Ele. Se Ele é santo, não tem outro lugar não, igreja. É lá, é lá. É lá na presença dEle, batendo na porta dEle. A porta vai abrir. Pastor Elan, vamos aplaudir o Rei da Glória. Queremos agradecer, Pastor Elan, pela recepção, Pastora Simone, todos os pastores. Um dia alguém vai dizer: fiz parte daquele grupo que estava buscando avivamento. Domingo eu recebi uma ligação de um pastor da nossa igreja que já tem mais de 60 anos. E ele me viu chegar na igreja, novo, jovem. E ele falou: eu lembro quando você chegou, você ficou mesmo, né? Você ficou mesmo, né? Eu fiquei. E ele dizia assim: eu quero ficar velhinho, da cabeça branca. Eu quero ver essa geração pregando a palavra e ganhando almas. E eu dizendo: glória a Deus. Tem uma geração que está vindo aí, precisa de nós. Nós precisamos levantar esse cajado. Tem uma geração que está queimando e está vindo aí. Tem uma geração que está vindo aí, amém? E quando essa geração vê
Esses que já passaram dos 40, queimando, eles vão falar também: eu quero ser igual o pastor Elan, eu quero ser igual o meu pastor, eu quero viver na unidade, eu quero ser igual o pastor João, o pastor Gabriel, eu quero ser igual o pastor Joaci, eu quero ser igual o pastor Rominho, eu quero ser igual esses homens, porque eles queimam. Eles estão na unidade. Estamos com o altar levantado nessa cidade. Deus abriu a porta. Aleluia. Nós vamos terminar esse culto com isso aqui, ó. Como é que é, Regina? Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Estamos de pé. Nós somos um pequeno número, é verdade. Acontece. Estamos de pé. E daí? Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Vamos agora a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou. A perseguição não parou a igreja. Parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos. O que é que nos move? O que nos move É o quê? É o que nós cremos, gente. é o que nós temos. E a palavra dele não volta vazia. Nação santa, Nós somos a igreja. somos A igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Mais alto, lá em cima, lá em cima. Vamos juntos, a perseguição. A perseguição não parou a igreja. o Coliseu, parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode parar. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou. A perseguição Parou a igreja, o Coliseu, parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Erga suas mãos.
declara assim, ó. Não caminhamos. É o que nós cremos. Nação Santa. Nação Santa. Somos a igreja. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Até que Ele venha. 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 Até que Ele venha e nos recolha e nos leve. Aleluia. Agora eu vou convidar aqui uma pessoa que eu sei que ora por esse avivamento há mais de 60 anos. Aqui dessa cidade. É a minha mamãe. Vem cá, minha mãe. Vai fazer essa oração final aqui. Aqui na igreja ela é uma pastora. Pastora de mulheres. É minha ovelha. Finge que me obedece. Faz de conta. Encena muito bem, né? Vai me custar um almoço esse negócio. Vem cá, mãe. Só vai orar abençoando a nossa vida. 81 anos. 2, vai fazer em junho ainda. Não fez ainda não, calma aí. Já está querendo partir para a glória logo, ó. Igreja Metodista de Caratinga. Eu tenho 60, vou fazer 61, né? Me lembro, começamos em Apim, depois viemos para cá. Eu tenho lucidez de pelo menos 48 anos, 50 anos, daquele tempo pequenininho. E esse povo já orava para Deus salvar Caratinga. É assim a vida do crente. Mas esse avivamento aí, que nós queremos ver, que vai impactar, como fez com Nínive, nós vamos experimentar em nome de Jesus. Se o Senhor salvou Nínive, Ele pode salvar Caratinga. Se não, já que Ele salvou Nínive, Ele pode salvar Caratinga. E a minha mãe vai fazer a oração final desse culto, agradecendo e louvando a Deus, e nos abençoando, e daqui nós vamos em paz para as nossas casas, levando essa mensagem do avivamento aonde nós formos. E amanhã tem a IHOP de novo, hein? A partir de meio-dia, de hora em hora, uma igreja lá, grupos estão indo para lá orar, até que Ele venha, até que o Senhor se manifeste de maneira poderosa. Ore por nós, minha mãe. Amém. Eu vi vocês brincando aí com o nosso pastor, né? Sobre o cabelo. Uma das coisas que eu tô com 82 anos, mas eu não gosto de ver meu cabelo em branco. Eu gosto de pintar, ficar mais elegante, passar umas luzes, né? Deus deixou os recursos para nós ficarmos mais alegres, né? E um implantezinho por aí. Tudo é válido. Mas o que mais importa é um joelho calejado. Presta atenção no seu joelho. Se ele não tiver nenhuma marquinha, você começa hoje com essa palavra que nós recebemos. Tudo que você quiser, Deus está pronto, porque Ele agrada daqueles que o buscam. E Ele fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual o seu desejo do teu coração nesta noite? Coloca sua mão no seu coração. Você vai sair daqui com esse desejo no coração de Deus, porque Deus quer o melhor para nós. E o que nós recebemos hoje é isso, é fé para crer no avivamento, e nós vamos ver para a glória de Deus. Eu já tenho visto, ontem aqui no altar, nós vimos a profecia cumprindo das mulheres que não podiam engravidar, uma fila de mulheres grávidas, para a honra e glória do nome do Senhor, outras já ganhando seu bebê,
que estavam grávidos, mas correndo risco. Isso não é milagre? Isso não é avivamento? Creia que Deus vai ouvir o seu clamor, porque nós ouvimos a palavra: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você não sabe o que Deus está querendo para você. Você está pensando muito pouco, está pensando muito pequeno. Deus quer coisas grandes e ocultas para cada um de nós. Oremos, levante as suas mãos para o céu. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra gloriosa, essa palavra que veio do seu trono para o nosso coração, por esta reunião maravilhosa. Tenha misericórdia, Senhor, das igrejas que não estão unidas neste rebanho, nesta pastorear, Senhor. Em nome de Jesus, quebra as fortalezas da religiosidade. Em nome de Jesus, que na próxima reunião nós possamos ver representantes de outras denominações aqui conosco, Senhor. Nós te agradecemos por cada um que está aqui, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa casa. Dá-nos o livramento que o Senhor sempre tem para nós. E ajuda-nos, Senhor, a termos essa fé de vermos a nossa cidade salva e um avivamento grande nesta cidade, nesta comunidade. Nós oramos por cada pastor que está aqui representando, Senhor, a tua igreja. Nós abençoamos cada um em nome de Jesus. E nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Aleluia. Gente, olha, nós terminamos o nosso culto aqui agora. A presença de Deus tremenda, maravilhosa. Quero te convidar a vir estar conosco aqui na comunidade, todo domingo às 8h30. Também nós temos nossas reuniões de oração, 7 horas da manhã, online, nas 3 redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Vem participar, santifiquemo-nos, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Deus abençoe a sua vida.